João foi arrebatado ao céu para escrever Apocalipse. Apocalipse significa revelação e nós estamos perto de tudo acontecer. E tinha um livro na mão de Deus que ninguém podia olhar para esse livro, nem por e ele era escrito por dentro e por fora, mas ninguém podia nem olhar para ele. E João chorava muito e o ancião que estava com ele falou: "Não chore, porque tem um que é digno de abrir esse livro." Era Jesus, era o Cordeiro de Deus. E aí está escrito: digno é de tomar o livro e abrir os seus 7 selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, povos, línguas e nações, e para Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Isso é Apocalipse 5:9. Mas o que significa isso? Olha, digno é de abrir o livro. Só Jesus foi digno de abrir o livro e quebrar os seus 7 selos. São selos do Apocalipse, que eu vou explicar agora, é muito simples. E ele comprou com o seu sangue homens de toda língua, tribo, povo e nação, e fizeste sacerdotes e reis, e eles reinarão sobre a terra. Quando? No reino de 1000 anos de Jesus, porque Jesus vai reinar 1000 anos, Apocalipse 20, e ele vai regenerar tudo que o demônio estragou nesse planeta aqui. E vai entregar tudo a Deus perfeito como era na criação. Isso aí está em 1 Coríntios 15, né? E até ele, Jesus, vai se sujeitar a Deus, o Pai, né? O que são os selos do Apocalipse? O primeiro selo é o cavalo branco, é Jesus, sempre Jesus em primeiro lugar. Alguns pensam que é Satanás, é o anticristo. Não, não é Jesus. Tanto é que lá no 19 ele também é o cavalo branco, né? Mas então tá, o cavalo branco é Jesus, ele é vitorioso e para vencer. Só que nesse meio tempo, Deus permitiu o cavalo vermelho, que é a guerra, é o segundo selo. Por quê? Porque o homem só aprende através do sofrimento. Esse mundo é uma escola. A gente sofre e vê que as consequências da nossa maldade é ruim. Então nós vamos ser seres eternos como os anjos de Deus no céu, como Jesus falou em Mateus 22:30, mas nós vamos ter consciência de que nossos erros podem causar problemas incríveis e terríveis até a pessoas que amamos, porque quantas vezes não fazemos mal a pessoas que amamos, né? Então, o primeiro selo do Apocalipse é o cavalo branco, que é Jesus, vitorioso e para vencer, e vai vencer. Ele tem o arco da santidade, não diz arco e flecha, não tem flecha, é arco. Arco é o arco da santidade que a Bíblia mostra em Apocalipse em vários lugares. Depois vem o cavalo vermelho, que é a guerra, seguido do cavalo preto, que é a fome, porque a guerra traz fome, né? Seguido do cavalo amarelo, que é a morte, e o inferno que a segue. Ah, mas o inferno é final? Não, o inferno é temporal, viu? Em Apocalipse 20, o inferno vai dar os seus mortos para julgamento no grande trono branco, porque Deus, o cristão não é julgado no grande trono branco, ele é julgado por Jesus todos os dias e vai passar pelo tribunal de Cristo. Mas quem não é cristão, quem não crê em Jesus, vai ter ainda um tribunal, o grande trono branco, onde até o inferno vai dar os seus mortos para julgamento. E se tiver o nome escrito no livro da vida não vai ser condenado. Se não tiver, vai para o lago de fogo e enxofre. Esse é o inferno final, lago de fogo e enxofre, né? Então, aí vem o quinto selo, que são os mortos que já morreram, nossos antepassados, né, nossos ancestrais cristãos, que estão lá no reino de Deus. Onde? Debaixo do altar de Deus, aguardando que nós também chegaremos lá. Eles estão vestidos com vestes brancas, né? Esse é o sexto selo, né? Aliás, o quinto selo. O sexto selo faz um silêncio no céu incrível. Esse vai ser a vinda de Jesus para arrebatar os cristãos e ressuscitar os que estiverem mortos em Cristo. O corpo, porque os espíritos deles já estão lá, mas o corpo vai ser ressuscitado, né? Como diz em Filipenses 3:21, Jesus vai transformar esse corpo mortal num corpo glorioso como é o seu. Então, em 1 Tessalonicenses 4:13, diz que os mortos primeiro vão ser transformados, depois nós que estivermos vivos, se for na nossa geração o arrebatamento, vamos ser também transformados em novas criaturas, como diz em 1 Coríntios 15, né? Espirituais, imortais e incorruptíveis, e vamos estar para sempre com o Senhor Jesus, nos ares, aonde Ele estiver, né? Estaremos com Ele onde Ele estiver, como Ele falou na oração dele ao Pai, lá em João 17, Pai, esses que o Senhor me deu, eu quero que onde eu estiver, que eles estejam comigo, para ver, que vejam a minha glória, a tua glória, né? Aonde Jesus estiver, no reino de 1000 anos, nós vamos estar com Ele.
lá no paraíso nós vamos estar com Ele, no reino de Deus, no céu, ao lado de Deus nós vamos estar com Ele, né? Nós somos o corpo de Cristo. Então, esse é o Apocalipse, o selo, o sexto selo. Aí o sétimo selo, que é o último selo, é a última trombeta, vai ser o grande trono branco, o juízo final, né? E depois vem as taças da ira de Deus, né? As taças e as trombetas vão acontecer num reino do anticristo aqui na Terra. É um reino pequenininho, um reino de 3 anos, de 7 anos, mas 3 anos e meio de grande tribulação. Por quê? Houveram 4 grandes reinos mundiais, que foi Babilônia, que foi tomada pelos medo-persas, né? Que foi tomada pelos gregos, Alexandre o Grande, depois por Roma, e aí vai ter o reino do anticristo, depois o reino de Jesus de 1000 anos. Esse é o sonho do rei Nabucodonosor, aquela estátua com cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, e perna de ferro e pé de barro com ferro. Esse reino do anticristo é muito pequenininho, vem o reino de Jesus, que é aquela pedrinha não lançada por mãos humanas, derruba a estátua e vira um reino enorme, né? Que é o reino de Jesus, o reino de 1000 anos. Então, gente, vamos entender, o Apocalipse ele é simples, ele é muito simples. Ele é um livro da continuidade da raça humana, porque o homem morria e não tinha vida eterna. Jesus foi as primícias dos que dormem, como dizem em 1 Coríntios 15, ele foi o primeiro a ser ressuscitado. Ninguém entrou no céu senão aquele que está no céu, né? E depois com ele, como diz, por exemplo, em Mateus 27, lá no final, os sepulcros se abriram, muitos mortos foram vistos na cidade, subiram ao céu, né? E hoje é igual ele falou para aquele malfeitor crucificado com ele, né? Lá em Lucas 23, 43, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Antes não era assim. Tanto que Salomão tinha razão em dizer que o morto não sabe nada, né? Lá em Eclesiastes 5:9, o morto não sabe nada naquele tempo. Mas agora com Jesus, não. O corpo morre por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Romanos 8:10. O nosso espírito vive e o nosso corpo também vai ser transformado num corpo glorioso, como é o de Jesus, como está em Filipenses 3:21. Tá bom? Então esse livro que estava escrito por dentro e por fora, que só Jesus pôde abrir porque ele foi morto e com o sangue dele ele comprou para a gente, são os selos do Apocalipse, a continuação da raça humana, que ela vai ser espiritual, imortal e incorruptível num corpo glorioso, que é um corpo glorificado. Ok?